Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Augusto e nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre a minha conversão ao catolicismo e como eu me tornei católico de verdade. Assiste o final desse vídeo pra você entender essa história. Bom, como eu havia dito, eu hoje me considero, católico, só que eu já não fui assim, né? Eu já fui protestante e eu também já fui ateu também. Enfim, fui batizado, né, na igreja católica. Só que eu não continuei, né, dentro da igreja católica. Eu saí depois e fui para a igreja protestante. Apareceu uma oportunidade para eu ir lá na igreja evangélica. Eu devia ter o quê? Uns 10 a 11 anos, né? E aí eu comecei a frequentar essa igreja evangélica. E foi quando começou a dar tudo errado, assim. Começou a dar tudo errado assim na minha vida. Comecei a ter vários problemas, meus pais se separaram, né, depois disso. Eu venho de uma família mais ou menos católica, meu pai e minha mãe, eles são católicos, só que eles não eram muito praticantes, né? E aí a minha mãe, ela me levava lá na igreja católica, a gente ia todo domingo e eu até gostava, assim, mas eu não gostava nem um pouco de ficar ajoelhado, gente. Eu tinha pavor, eu tinha ódio, eu tinha pavor de ficar ajoelhado lá na igreja, porque lá você tinha que ajoelhar, tinha toda aquela atmosfera, né? Toda aquela coisa de você ficar ajoelhado e ter todo aquele respeito, ter toda aquela reverência, aquela coisa, e eu não tinha nem um pouco de paciência para aquilo, eu não queria, né? E nessa época eu tinha uma vida muito boa, uma vida muito próspera, muito alegre, muito bonita. E quando eu via lá na igreja, eu via pessoas tristes, eu via as pessoas chorando, seja porque tá mal, ou porque perdeu alguém. Eu vi pessoas mais humildes também, e eu não gostava daquilo, não gostava de estar ali, sabe? Tinha um ambiente meio triste. Aí tinha esse ambiente meio triste, só que eu não queria estar ali, gente. Eu não queria estar ali, eu não me sentia bem ali, eu não gostava de estar ali, porque eu tinha uma vida muito boa, né? Eu tinha uma vida muito foda, muito boa para aquilo. Isso meio que na minha cabeça, né? Não que eu pense assim hoje, mas eu tinha uma vida muito boa e eu não queria estar ali, eu jamais queria me ajoelhar, né? Seja diante de Deus, seja na igreja, ou que significasse aquilo. Então, eu passei a frequentar essa igreja evangélica, né? Aí eu tinha uns vizinhos, né, que eles eram evangélicos, e eu passei a frequentar essa igreja e para mim, aquilo ali para mim foi um alívio, assim, foi um alívio, porque não tinha nada, não tinha que se ajoelhar, não tinha padre, o padre que tinha lá na outra igreja era chato pra caramba, e aí não tinha nada disso. Tinha um pastor que ele pregava umas coisas assim que deixava a gente muito animado, muito eufórico, era sempre uma pregação muito eufórica, e pra mim aquilo ali, pra mim tava ótimo aquilo, sabe? Então pra mim, isso na minha cabeça eu saí ganhando, né? Só que depois de muito tempo eu fui descobrir que perdendo fui eu, né? Porque eu neguei a Deus, eu não queria me ajoelhar diante de Deus, eu me achava superior demais, eu era soberbo. E eu não queria estar ali diante de Deus para me ajoelhar diante dele e para me colocar diante da santidade de Deus, eu não queria isso, né? E aí eu fui para uma outra igreja, para um outro lugar, para eu fazer o que eu queria, né? Assim, eu era uma criança, mas que eu errei, né? E pra mim, e aí eu comecei a frequentar, né, essa igreja, comecei a ir e bom assim, eu acho que foi válido, né? Só que foi passando o tempo, começou a acontecer algumas coisas ruins lá, né? Eu nunca vou esquecer um dia de quando o pastor, a gente leu na Bíblia e o pastor começou a pregar sobre isso, que Jesus ele expulsou os vendilhões do templo, né? E uma semana depois, pouco tempo depois, tinha uma mulher, uma amiga nossa, inclusive, estava vendendo roupa depois do culto, escondido na igreja. E eu vi aquilo.
E aquilo me deixou escandalizado. Foi uma coisa que me machucou, que acabou com a minha fé, sabe? Aquilo ali destruiu minha fé. Porque como é que eu vou levar aquilo a sério? Como é que eu vou achar que aquilo é um lugar sério se o pastor prega uma coisa e depois as pessoas fazem tudo o contrário, né? E aí, depois dessa igreja, depois que eu parei de frequentar essa igreja, meus pais já tinham se separado e quem me levava nessa igreja era minha mãe. E aí já tinham separado, eu não queria mais ir nessa igreja. Eu parei de ir nessa igreja. Parei, inclusive, eu parei de acreditar em Deus, né? Eu parei de acreditar que Deus existe, porque a partir do que eu vi ali, eu pensei, gente, Deus não existe, não faz sentido, isso aqui é uma palhaçada, isso aqui não é de verdade, isso aqui não é sério, isso aqui é para enganar as pessoas. Então eu parei de acreditar que Deus existe. Eu comecei a achar que religião era para enganar as pessoas, para fazer os outros de bobo. Para mim, virar ateu ali naquele momento era uma. Para mim, eu achava que eu estava evoluindo, né? Que eu estava encontrando a verdade. Só que eu não estava, né? Hoje eu vejo que eu não estava. Né? E aí depois que eu comecei a ser ateu, né, ateu assim, porque eu não lia nenhum livro sobre isso, só dizia assim para algumas pessoas e para mim mesmo que Deus não existia, né? Só que eu não era um ateu teórico, né? E aí foi passando o tempo, eu comecei a sentir um vazio muito grande, um vazio muito grande. Comecei a sentir uma sede, assim, alguma coisa que fizesse sentido, assim, que me desse sentido. Assim. E aí eu comecei a buscar isso, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver vídeo, comecei a buscar qualquer coisa que me fizesse sentido, assim, né? E aí eu comecei aí nessa época eu tinha feito meu terceiro ano, eu comecei a fazer cursinho. E aí foi quando aí nesse cursinho tinha um lugar, assim, tinha um lugar ali onde as pessoas, elas faziam uma rodinha e tinha um grupo de oração e tal, e eu comecei a frequentar esse grupo de oração, né? E aí foi quando eu comecei a sentir, assim, alguma coisa, ver que aquela oração, aquele momento ali, fazia me conectar com algo, com alguma coisa que me fazia sentido, sabe? E, e aí para mim era o único momento ali que eu tentava me conectar assim com algo superior, né? E aí foi passando o tempo, assim, foi passando o tempo, eu comecei a ser influenciado, comecei a ver vídeo, ler um pouco sobre espiritismo, sobre energias, que você é espírito, que você reencarna, que você encarna e depois você desencarna, depois encarna de novo, né? Só que depois disso, aí eu fiquei nisso, sabe? Durante um tempo, assim, né? Eu inclusive, teve uma vez que eu frequentei um templo budista, fui lá, que eu queria, eu achava isso legal, eu fui, e, e isso foi o quê? Acho que foi em março de 2020, mais ou menos, março, fevereiro. E aí veio a pandemia, né? E a pandemia tomou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava, né, que viesse aquela pandemia, que aquele vírus ia sair da China, né? E eu vi que as coisas não eram como eu imaginava. Eu pensei, gente, alguma coisa deve existir, né, pra tá acontecendo isso, né? O porquê que isso tá acontecendo, né? E foi quando eu já assistia, né, alguns vídeos, mas foi quando eu comecei a ver mesmo, a pesquisar, a ver os vídeos do Padre Paulo Ricardo, né? Antes eu já via, mas eu não via muito, eu questionava muito o que ele falava, eu não entendia muito o que ele falava, mas eu comecei a ver mais e os vídeos dele me ajudaram muito, assim, porque ele falava com tanta convicção, assim, sobre Jesus, sobre a igreja, ele falava sobre muitas coisas assim que eu não sabia. E aí eu comecei a ver que algumas coisas que ele falava assim fazia sentido. Eu cheguei a comprar um livro que me ajudou muito, que é um livro que chama Escatologia, sobre o fim do mundo.
E quem escreve esse livro é um bispo, né? Um bispo lá do Nordeste, chama Dom Henrique Soares, né? Dom Henrique Soares, e um ótimo bispo, é um ótimo, assim, foi, né? Desculpa, ele foi um ótimo bispo e que me ajudou demais, assim. Tudo mudou, assim, nesse ponto de vista, minha vida mudou da água pro vinho, né? Foi completamente diferente. Todas aquelas falsas doutrinas, todas aquelas mentiras, aquelas coisas que eu colocava para dentro de mim foi embora, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que eu encontrei a verdade. Hoje eu posso dizer que eu conheci a verdade, né? Graças a Deus, né? E também foram acontecendo, eu posso contar aqui no canal também, né? Aí vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu conte também. Começou a acontecer algumas coisas sobrenaturais comigo, né? Comecei a ter experiências que me apontavam que Deus existe de fato, né? E que também a Igreja Católica é a única igreja fundada por Cristo. E eu acho que foi em 2020 também que eu fiz a minha primeira confissão, né? Eu busquei isso e foi ótimo, assim. Para mim, inclusive foi uma experiência que eu posso contar aqui também, que eu vi que Deus interveio mesmo, porque não tem lógica aquilo. Eu me senti muito bem, né? Não foi um bem-estar, mas foi um sentido que eu senti o perdão de Deus mesmo, sabe? Não foi algo humano. A minha primeira confissão, inclusive várias confissões já que eu já fiz também, que eu senti Deus me perdoar mesmo, né? E para mim isso eu não encontrei em nenhuma religião, né? O que eu encontro na Igreja Católica eu não encontro em nenhuma religião, né? E realmente para mim foi uma graça mesmo. Eu respeito, né, todo mundo. Só esse vídeo aqui, ele não é para atacar a igreja evangélica, não é para atacar a fé ou as outras religiões, não, mas eu preciso falar a verdade, eu preciso ser honesto. Esse canal, esse vídeo, né, eu espero e eu quero ser muito honesto aqui com vocês. Então eu não posso mentir, eu não posso omitir as coisas e eu espero que vocês entendam isso, né? Eu não quero causar confusão, causar polêmica. E qualquer vídeo, qualquer comentário aqui que as pessoas fizerem for para causar polêmica, eu não vou responder, ou eu vou deletar, tá bom? E eu queria que vocês deixassem aqui um like, aqui um comentário, ajudassem aqui o canal. E eu com certeza eu vou postar mais vídeos aqui também aqui no canal. E queria que vocês contassem aqui a história aqui de vocês. Se vocês tiveram uma conversão parecida, se foi diferente, se foi difícil, se não foi, se vocês já nasceram já na Igreja Católica. Deixa aqui no comentário aqui, eu vou ler, tá bom? E é isso, gente. Esse aqui foi o meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem, né? Compartilha muito esse vídeo, eu quero que esse vídeo seja muito compartilhado. E é isso, gente. É isso, um abraço aí pra vocês, né? Salve Maria, e é isso. Tchau.